Muito bom dia a todos vocês. Meu nome é Valber, eu sou engenheiro mecânico. Estou aqui para apresentar nossa palestra sobre a manutenção aeronáutica. Eu sou engenheiro de estruturas pela TAP há 1 ano e meio. E nós vamos abordar aqui tanto os conceitos básicos de aviação, como procede a manutenção tanto de aeronaves como componentes. Então, primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês e da organização do evento para a gente poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Bom, nós temos hoje 2 centros de manutenção, um deles aqui no aeroporto do Galeão, um outro em Porto Alegre. Aqui estão alguns dados sobre a nossa companhia. Hoje temos aproximadamente 2.200 funcionários, gerando quase que 2 milhões de homens-hora por ano nos serviços de manutenção aeronáutica. Nossa empresa ela é uma MRO, ou seja, a gente não opera como linha aérea. A parte de linha aérea fica com a TAP Lisboa, em Portugal, e a gente é uma subsidiária que trabalha com manutenção. E os nossos clientes são as empresas as companhias aéreas que vêm fazer a manutenção das suas aeronaves com a gente. A partir daí, a gente está hoje entre as 10 maiores companhias de MRO do mundo e fazemos manutenção em diversas companhias, tanto nacionais como internacionais. Bom, essas são nossas instalações aqui do aeroporto do Galeão. A gente tem ali capacidade para atender 4 aeronaves wide-body ao mesmo tempo. Isso aí nos torna o maior hangar da América Latina. As aeronaves wide-body são aquelas de grande porte, que fazem os voos continentais mesmo. A wide-body da tradução, né, o corpo estendido, são aquelas umas que quando você entra, há 2 corredores entre as fileiras de passageiros. Tá certo? Aí tem aqui alguns dados, como a largura de 136 metros, profundidade de 111 e altura de 29 metros, o que nos torna o maior hangar da América Latina, esse aqui no aeroporto do Galeão. Aqui tem uma vista aérea das nossas instalações. Aqui, esse aqui é o hangar do qual estava falando. Aqui também há oficinas de estruturas metálicas, estruturas compostas, toda a área administrativa da companhia, onde ocorre a manutenção nossa aí. E aqui as nossas instalações de Porto Alegre, onde temos 5 hangares de menor porte e atendemos principalmente também as aeronaves de narrow body, ou seja, de menor porte um pouco. Essa aqui é uma vista aérea das instalações de Porto Alegre. E iniciamos aqui um pouquinho contando a nossa história, como chegamos hoje ao estágio que a gente tem hoje de manutenção. A partir do ano de 1927, dá-se início à Varig, que foi o que deu origem à TAP futuramente. O hidroavião o alemão Otto Meyer, ele traz o hidroavião Atlântico para fazer voos de teste e apresentar isso ao Brasil. Assim ele consegue investidores para iniciar a Varig. A Varig sempre muito famosa por seu serviço de bordo luxuoso. Futuramente sucede Rubem Berta, que cria a Fundação dos Funcionários da Varig, e no ano de seu falecimento se tornaria a Fundação Rubem Berta. Ele tinha ideias extremamente inovadoras, cedeu mais da metade da companhia aos funcionários naquele tempo. Durante as décadas de 50, 60, 70, a Varig passa por uma grande expansão. Inicia-se a operação de aeronaves a jato, ela amplia as rotas para o mundo inteiro, e no ano de 70 inicia a construção deste hangar onde trabalho hoje, até que fica pronto no ano de 1980. Bom, nos anos 90, com o congelamento das tarifas aéreas e as grandes dívidas geradas pelo período de expansão, a Varig encerra suas atividades por fim no ano de 2006, representado aqui. Antes disso, um pouco, a Varig já havia se desmembrado em 3 partes. A Varig Linha Aérea, a Varig Log de Cargas e a VEM, que é a Varig Engenharia e Manutenção. No ano de 2005, a TAP compra essa companhia, a VEM, que é a parte de engenharia e manutenção, inclusive a parte de MRO, e desde o ano de 2005, então, tornamos funcionários da TAP, e a partir de 2009 nos desmembramos como subsidiária, ou seja, fazemos serviços de manutenção para diversas companhias aéreas, inclusive a TAP.
Bom, aqui eu trouxe alguns dados de aviação civil. Hoje nós temos um total de mais de 24 mil aeronaves em aviação civil que estão em operação. Então, assim, é um universo muito grande de aeronaves, sendo que as duas principais companhias, os dois principais fabricantes que dominam esse mercado são a Boeing e a Airbus. Tem aí mais de 70% desse mercado com eles. A gente tem também a companhia brasileira, eu soube que eles estiveram aqui fazendo palestra com vocês, a Embraer, na terceira posição, assim como a Bombardier também, competem muito entre as duas, principalmente pelo mercado de aeronaves de menor porte. Bom, aqui só um gráfico mostrando as aeronaves mais operadas no mundo. Hoje, o Airbus A320, o Boeing 737 se destacam entre os principais. E entre as aeronaves de menor porte, você tem o Embraer dominando junto com a Bombardier e a ATR também, esse mercado aí, esse segmento do mercado. Há hoje também uma produção em série para atender toda essa demanda de renovação de frota das companhias e também incorporação de novos aviões às frotas, né? Conforme a demanda de passageiros cresce também a demanda por aeronaves. Então, assim, hoje a gente tem uma fila de mais de 10 mil aeronaves para serem entregues. Então, quando uma companhia quer incorporar uma nova aeronave à frota, ela tem que entrar nessa fila. E isso tudo para demonstrar que é um mercado que tem uma grande... Há um grande mercado, isso nós estamos falando só de aviação civil, sendo que ainda há aviação militar, há também os helicópteros, enfim. E a partir daqui a gente pode demonstrar um pouco como esse mercado ainda tem a expansão a partir das encomendas a serem entregues e como os fabricantes atuam para tentar atender da melhor forma possível. Bom, aqui agora eu queria apresentar alguns conceitos básicos da aviação para a gente poder ter um compreendimento melhor de como ocorre a manutenção, tanto das aeronaves como dos componentes. Primeiramente, aqui temos as partes e funções de uma aeronave. Eu vou utilizar aqui a partir dessa maquete, acho que dá uma visualização melhor até do que no slide. A gente tem o corpo do avião, a partir do corpo do avião, a fuselagem, as asas e os motores sustentados por pylons, que são essa estrutura que fica entre as asas e os motores. Essa outra estrutura aqui na cauda são os estabilizadores. Há aqui os estabilizadores verticais e horizontais. E dentro da aeronave, uma outra questão extremamente importante do nosso conhecimento são as superfícies de controle de voo. Nós vamos falar sobre elas aqui. Bom, os ailerons, eles ficam aqui na ponta das asas e a partir deles tem esse movimento de roll, de rolagem da aeronave. Eu vou tirar o microfone aqui, vai ficar um pouco mais fácil de apresentar. Movimento de rolagem da aeronave em torno do próprio eixo. O rudder, ou leme, ele fica aqui no estabilizador vertical, bem nesta área aqui, e a partir de atuadores hidráulicos, você pode movimentar essas superfícies, fazendo com que a aeronave faça o movimento de yaw. O yaw é o giro da aeronave em torno desse eixo aqui. E, por fim, os profundores, ou elevators, eles ficam aqui nos estabilizadores horizontais. Esses fazem a gente poder alterar o ângulo de pitch da aeronave, ou seja, se ela está se elevando ou se ela está perdendo altitude. Então, assim, através de atuadores hidráulicos, a gente faz com que a resistência do ar em movimento possa ser alterada e a gente possa movimentar a nossa aeronave sobre os três eixos. Bom, as forças atuantes no avião. As 4 forças atuantes são a força peso, que é gerada pela gravidade, e aqui sobre ela, quanto mais leve for o nosso avião, melhor para a gente, menor o nosso consumo, e, enfim, a gente precisa buscar os materiais que tornem a aeronave mais leve, porém, ao mesmo tempo que sejam resistentes também aos esforços ali submetidos. O arrasto, ele é a força de oposição ao movimento. Uma vez que a aeronave
se movimenta, se desloca num sentido, uma força contrária de sentido oposto, por lei de Newton, gerada pelo arrasto. Já o empuxo e a sustentação, a gente vai falar sobre elas em slides separadamente. O empuxo é gerado pelos motores a jato, que tem o princípio de funcionamento através da admissão do ar, a compressão do ar, que formam uma seção fria do motor. Na sequência, com o combustível, entra-se na câmara de combustão, aonde, por fim, são expelidos pela exaustão. Aí saem a cerca de 800 graus Celsius, a partir desse motor, capaz de gerar o empuxo para a aeronave. Aqui, em uma simulação, esse processo, com uma pequena diferença. Aquele outro era um motor turbojet, esse já é um motor turbofan. O turbofan ele é mais utilizado principalmente nas aeronaves maiores. Diferencia-se que aqui no início existe uma fan, ou seja, um ventilador com umas palhetas, conhecidas como blades, que direcionam o fluxo de ar para dentro da aeronave, para dentro do motor, perdão, e nem todo esse ar acaba caindo aqui para o compressor. Há um fluxo de bypass por onde também esse ar pode passar e ampliar o rendimento desses motores. Aqui as atividades relativas a motores que são empregadas na manutenção, entre elas inspeções visuais, inspeções boroscópicas, que são equipamentos que permitem que a gente visualize a parte interna dessas blades, por exemplo, ou então do pylon, que é a estrutura que sustenta o peso do motor. Também fazemos reparos estruturais. O RANAP e a MPA pode ser visto aqui nesta simulação aqui, é o fato da gente ligar o motor e testar ali os dados de vibração, a temperatura de saída do fluido desse motor, para saber se ele está dentro da tolerância, se ele está adequado à manutenção dele. E fazemos também alterações nos motores, conforme service bulletins, diretrizes de aeronavegabilidade ou mesmo a homologação de motores. Essas alterações, todas elas são produzidas através dos seus fabricantes. Esses service bulletins ou Airworthiness Directive, são as diretrizes de aeronavegabilidade, são propostas pelos fabricantes de forma a melhorar, de alguma forma, o desempenho tanto das aeronaves quanto dos componentes. Agora, falando um pouco sobre a força de sustentação, a que estava faltando. Sobre a força de sustentação, a gente trouxe aqui uma simulação, como que essas bolinhas sendo o fluxo de ar passando sobre uma superfície aerofólica. Essa superfície aerofólica está representando, dentro da aeronave, as asas. As asas que são comandadas através os slats e os flaps são no bordo de ataque e de fuga das asas. Eles têm atuadores hidráulicos capazes de fazer com que a asa forme um perfil aerofólico, como demonstrado aqui na figura. Fazendo esse perfil aerofólico, a passagem do ar, ela precisa percorrer um caminho muito maior, considerando um regime permanente, para passar por cima da asa do que por baixo da asa. Com isso, você tem o mesmo tempo e um caminho menor, um caminho maior. Ele vai passar com uma velocidade mais lenta por baixo do que por cima, como você pode ver por essa representação aqui. Ele passa mais lento por baixo e mais rápido por cima, o ar. Sendo assim, pela equação de Bernoulli, a gente tem que, se a gente diminuir a velocidade, a gente vai ter uma pressão maior. E dessa forma, essa diferença de pressão que vai gerar a força de sustentação para a nossa aeronave. Bom, dentro das aeronaves e da manutenção dela, nós podemos dividir isso em 3 áreas diferentes. Os grupos motopropulsores, que são a parte de motores, que a gente falou um pouquinho agora há pouco. A parte de sistemas e aviônicos, e aqui são representados diversos tipos de sistema, e a parte de células e estruturas, que é a parte pela qual eu trabalho hoje como engenheiro de estruturas. Sobre o sistema, só para dar alguns exemplos,
sistemas de aviação, sistema de ar-condicionado, piloto automático, comunicações, sistema elétrico, controle de voo, sistema hidráulico, de combustível, de oxigênio, pneumático. Cada um desses sistemas aqui descritos, eles têm uma ata específica que fala sobre quais são os equipamentos ali instalados no avião, quais são os intervalos de inspeção desses equipamentos, sejam eles em tempo corrido, em horas de voo, ou até mesmo em ciclos, que um ciclo é um pouso e uma decolagem da aeronave. Então, assim, a gente tem que garantir que todos esses sistemas estejam funcionando perfeitamente, através de fazer todas as inspeções e confirmar que tudo isso esteja perfeitamente na manutenção de uma aeronave. Só por uma base aqui de informação mesmo, cada aeronave vem para um heavy check, que é um cheque de manutenção pesada, a cada 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, que é o tempo que expira uma manutenção pesada de uma aeronave. Esse cheque de manutenção dura em média, são uns projetos de tiro curto, aí de 1 mês, 5 semanas, mais ou menos nessa faixa, quando a gente não tem algum atraso por algum imprevisto, seja ele de materiais ou de mau funcionamento de algum componente. E aqui agora, falando um pouco da parte de células ou estruturas, uma representação de como é a estrutura de uma aeronave por dentro. Aqui, deixamos representados as frames, que são essas estruturas aqui em vermelho, e as stringers, que são essas longitudinais, essas vigas longitudinais em azul, sendo que as frames em conjunto com as stringers compõem o esqueleto da aeronave. E todo esse esqueleto ele é revestido pela skin. Normalmente, uma chapa de alumínio que vem revestindo toda ela. Aqui, um slide para a gente falar sobre as principais cargas envolvidas aí na operação de uma aeronave. Toda ela está muito sujeita a carregamentos estáticos e dinâmicos. Também nas asas, uma vez que você tem aquela diferença de pressão sobre elas, a parte inferior das asas está muito sujeita à tração, a parte inferior sujeita à tração, e a parte superior das asas muito sujeita à compressão. Todas as partes da aeronave também que voam de frente em relação à superfície estão muito mais sujeitas a impacto, sendo entre esses o mais famoso o impacto de aves, de pássaros. Então, assim, se você pegar aqui o radome, que fica aqui no nariz da aeronave, os bordos de ataque das asas, o estabilizador e os motores são as partes mais sujeitas a esse tipo de situação. Sendo que o mais perigoso é nos motores. Apesar de uma aeronave ser capaz de voar sem um dos motores, nesse caso que acontece é um bird strike, a aeronave pousa e remaneja os passageiros de tal forma que possa se fazer um voo seguro. Bom, para resistir a todas essas cargas, a gente precisa utilizar de materiais nas aeronaves, tais que resistam à temperatura de funcionamento daquele componente, resistam aí, que tenham a resistência mecânica necessária para as situações ali que ela está, para a área onde ela está aplicada, tenham resistência à fadiga, à corrosão e tenham facilidade de serem fabricadas. Levando isso em conta também que elas não podem ser muito pesadas, porque elevaria muito o consumo de combustível, e também não podem ser muito caras. Com isso, os materiais mais aplicados nas aeronaves hoje são as ligas de alumínio, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre elas, as ligas de alumínio da série 2000 e da série 7000. Da série 2000, que é a combinação de alumínio com cobre, são as ligas mais resistentes à tração e fadiga. Tá? Elas são utilizadas na parte inferior das asas, no revestimento da skin, são também extremamente resistentes à propagação de fraturas, são também utilizadas aí nas frames, nas stringers, e são muito leves, têm uma densidade de 2,5 a 3 gramas por centímetro cúbico. Trouxemos aqui também alguns materiais aeronáuticos
tanto de alumínio como de aço, de materiais compósitos, nós vamos falar também. No final, quem quiser se aproximar e conhecer um pouquinho mais os materiais aeronáuticos, fique à vontade também. Temos as ligas de titânio, bem aplicadas em aviões também. Tem propriedades mecânicas de alta resistência, até comparáveis às do aço. Tem boa resistência à corrosão, tem baixa densidade, ou seja, é mais leve do que o aço. Porém, o titânio acaba que ele é mais caro do que o aço, ele tem um custo elevado, tem a dificuldade de usinagem e não é tão duro assim quanto o aço. Ainda assim, eles são aplicados em reforços de vigas, painéis de revestimento, calhas, acabamento das portas, ferragens de ligação do pylon. E, por fim, aqui as ligas de aço, que têm ótimas propriedades mecânicas, tem resistência à corrosão, tem resistência a altas temperaturas, tem um custo de aplicação inferior ao titânio, porém, ele tem elevada densidade, da ordem aí de 7,5, 8 gramas por centímetro cúbico, o que gera muito peso. Então, a gente aplica o aço só quando é extremamente necessário, principalmente algumas ferragens de ligação, em algumas vigas, e na exaustão de motores, uma vez que ali estamos sujeitos a temperaturas extremas. Por fim, os materiais compósitos. Para muitos, o futuro da aviação passa muito por esse tipo de materiais, uma vez que eles são mais leves e podem substituir, em muitos casos, o alumínio. Esses materiais compósitos, eles caracterizam-se pela junção de materiais em uma única fase. Dentre os materiais compósitos mais utilizados hoje, a gente tem as fibras de carbono em plástico revestido, fibra de aramida em plástico revestido e a fibra de vidro em plástico revestido. Dentro desse slide, deixamos aqui em azul as aplicações principais das fibras de carbono. Então, aqui você tem já fibra de carbono nos estabilizadores horizontais, no rudder, no thrust reverser. Quando eu falei de motores, eu não falei sobre o thrust reverser. É uma capota do motor que faz o freio aerodinâmico da aeronave quando ela pousa. Uma capota fecha a exaustão e inverte o fluxo do ar de tal forma que a aeronave freie. As fibras de aramida são utilizadas no radome, no nariz do avião, onde ali atrás dele são guardados os sistemas de comunicação da aeronave e localização, e também nas carenagens do pylon, que é a estrutura que sustenta o peso do motor, nas carenagens entre a asa e a fuselagem, conhecidas também como belly fairing. Por fim, as fibras de vidro são também aplicadas no radome, que é o estabilizador, o nariz aqui da aeronave, no elevator tip, que são os profundores, nas coberturas de antena e principalmente nos pisos da aeronave, por dentro, na parte interna. Esses materiais compostos, eles podem existir tanto na forma monolítica como em sanduíche. O que isso quer dizer? Na forma monolítica, são estruturas como essa aqui. Temos a fibra de vidro e a fibra de carbono. Na forma monolítica, elas são impregnadas, várias camadas, formando uma estrutura monolítica, enquanto que em sanduíche utiliza-se uma honeycomb, uma colmeia, é como se fosse uma colmeia de abelhas mesmo essa estrutura, e o material compósito ele vem revestindo esta honeycomb, formando assim uma estrutura similar ao sanduíche, uma vez que você tem o honeycomb no meio e a estrutura de compósitos revestindo. Aqui mesmo há um exemplo com a estrutura honeycomb no meio e a fibra de vidro revestindo esse honeycomb, fazendo aí uma estrutura em sanduíche. Bom, aqui está um exemplo de uma aeronave 787, recentemente lançada pela Boeing. Ela já utiliza 50% de materiais compósitos em sua composição, uma vez que até então as aeronaves anteriores a esta só utilizaram no máximo 12% de compósitos. Está aí uma ideia de uma aeronave um pouco mais leve, a partir dessa ideia. E aqui representa-se a utilização de carbono laminado ao longo de todo o corpo da fuselagem, aqui em cinza, também nas asas,
fibra de vidro nesses pontos em verde, e fibra de carbono em sanduíche, tanto aqui no rudder, como nos estabilizadores horizontais, no thrust reverser. Enfim, é uma aeronave que está inovando em relação à utilização de materiais compósitos, fazendo assim uma aeronave mais leve, provavelmente um consumo de combustível menor. Bom, agora vamos iniciar aqui com a parte de manutenção de aeronaves, iniciando aqui pelos tipos de danos estruturais. Apesar da aplicação de todos esses materiais, todas essas estruturas sofrem alguns tipos de danos, sendo que esses danos podem ocorrer por impacto, por fadiga. Uma vez que a aeronave ela voa entre 35 a 40 mil pés, ela está toda hora entrando em compressão, descompressão. Ela está toda hora indo a temperaturas extremas, extremamente frias, quando ela sobe a 40 mil pés e depois voltando à temperatura ambiente. Está sujeita à natureza, à corrosão, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre esses danos e os tratamentos para eles estruturais. O primeiro deles aqui, o scratch, que basicamente é um arranhão na superfície. Por fim, quem quiser, aqui estão representados os principais tipos de dano. Esse daqui é um pedaço como representando o corpo de uma aeronave. Quem quiser se aproximar no fim para conhecer um pouquinho melhor esses tipos de danos, como eles são causados, pode chegar aqui para falar com a gente no final também. Bom, esses arranhões, qual é que é o problema? Normalmente ele é causado por impacto e ele causa uma concentração de tensões nesse ponto onde você tem uma perda de material. Ou seja, se você olhasse numa estrutura microscópica ali, você tem uma espessura constante, porém no ponto único, esse material removido. E aí a gente aplica um tratamento de blend out, que nada mais é do que lixar, ou através de lixa mesmo, ou um disco rotativo, como um esmeril com uma lixa, de tal forma que a gente consiga suavizar esse dano. Uma vez suavizado, a gente consulta os manuais, particularmente o que é mais utilizado é o SRM, que é o Structural Repair Manual, para a gente saber se dentro da localização onde está esse dano, esse tipo de remoção de material é aceitável, se isso está dentro do limite. Então, dependendo da área da aeronave, o manual nos permite tirar 10% da espessura do material, 20%, 50%. Não permite nada em alguns casos. E, enfim, se a gente está fora desses limites, a gente vai para a parte dos reparos. Os reparos, também previstos por manual, a gente consulta esses manuais e procura saber se, dentro da área da aeronave onde está esse dano, se está aplicável ali algum reparo para a gente. Normalmente, o mais comum dele é através da instalação de fillers ou fillers e doublers. Ou seja, um recorte da área onde está danificada, uma colocação de uma nova superfície, uma nova skin ali, e a instalação de reforços ou doublers, chapas extras para garantir reforço, fixadas através de fixadores. E, por fim, se nada disso for ainda aplicável, nós podemos consultar o fabricante, ou seja, falar, Boeing, Airbus, tua aeronave está com esse tipo de problema, estamos aqui, fizemos uma medição assim, porém não encontramos nada no manual, existe alguma solução para essa peça? Enfim, eles vão passar ou uma technical disposition para a gente, ou então, se não houver jeito, a gente vai optar pela substituição dessa peça ou desse componente danificado. Próximo dano é muito similar ao scratch, é o gouge. O gouge ele também é uma espécie de um arranhão, porém ele tem uma espessura um pouco maior, uma pancadinha um pouco mais consistente, vamos dizer assim. Ele tem uma espessura considerável. O tratamento, a natureza é a mesma por impacto, o tratamento também é o mesmo pelo blend out, e a solução é exatamente a mesma que foi explicada no último caso. Agora, falando um pouquinho da corrosão. A corrosão é um tipo de dano que ocorre por efeitos químicos ou eletroquímicos, tem natureza ambiental, é muito mais comum em aeronaves que sobrevoam ou ficam estacionadas em ambientes com maior umidade. O tratamento para remoção da corrosão,
é também o blend out, ou seja, a gente remove o material até que a corrosão esteja completamente removida, para fazer a medição dessa espessura dos materiais e saber aí se a gente está dentro de limites toleráveis, se a gente tem reparos aceitáveis, se a gente vai consultar os fabricantes ou substituir essa peça. O crack, ou fratura, pode ser tanto a fratura parcial quanto completa, é causado principalmente por fadiga. Aqui a gente tem tratamentos tanto como um furo de parada para trinca, ou mesmo reparos de recorte e instalação de uma nova skin naquele ponto. E, enfim, a gente tem aí esses tipos de tratamento. A gente pode ser que dependendo da área, o nosso dano esteja dentro dos limites toleráveis. Muitas vezes, mesmo que esses danos encontram-se dentro dos limites, eles geram inspeções futuras, né, uma vez que a gente sabe que trincas tendem a se propagar, assim como nos outros danos anteriores também, a cada heavy check, esses danos são novamente inspecionados para saber se eles continuam dentro da tolerância. O dente, que é um dano de natureza por impacto, é uma área afundada dentro da aeronave, ou seja, alguma coisa bateu e afundou a skin, a nossa chapa da aeronave. A gente tem, dependendo da ocasião, se tiver previsto em manual, a gente tem a opção de tentar rebater esse dente e, através do martelinho mesmo, voltar à configuração original, ou então, em alguns casos, também podemos preencher com resinas, de tal forma que esse dente volte a ter a conformidade original que tinha, e não atrapalhar no fluxo aerodinâmico da aeronave. Bom, e há diversos outros tipos de danos estruturais. Aqui foram representados o nick, que é uma pontada, uma distorção através de um torque, o descolamento, a delaminação, também há outros, lightning strike por raios, diversos outros tipos de danos estruturais que são previstos e têm seus tratamentos a serem seguidos para a gente colocar a aeronave em condições aeronavegáveis novamente. Aqui agora vamos resumir as etapas de um heavy check. O check pesado de uma aeronave, ele inicia através da remoção de combustível, a gente tira o combustível da aeronave, desliga a força elétrica, a força hidráulica. Os trem de pousos, dependendo do cheque, pode ser que esteja ou não previsto a revisão desse trem de pouso. Uma vez que a gente for remover o trem de pouso da aeronave para mandar para a oficina, para fazer revisão, a gente tem que ir lá instalar os apoios também para sustentar o peso da aeronave. Depois serão feita a inspeção primária, ou seja, os inspetores vão até a aeronave, vão verificar os tipos de dano que estavam ali existentes, vão testar os sistemas, vão testar os motores. A nossa equipe aí vai executar as ordens, tanto as EOs são as ordens de engenharia, que são geradas através das SBs e das ADs. A gente falou anteriormente, as alterações propostas ou, quando ADs, obrigatórias pelos fabricantes. Então, e também as CARs, que são as ordens solicitadas pelo cliente. São ordens adicionais, a princípio elas não estavam previstas, mas o cliente quis fazer alguma coisa a mais na aeronave, pede uma execução desse tipo de ordem. Também são feitas a configuração interior, ou seja, toda a parte de instalação de poltronas, de instalações de limpeza de cortinas, de tapetes dentro da aeronave, ela tem que sair dali limpa e o cliente pode alterar ou colocar novas poltronas ou remover poltronas também, enfim. Depois é feita a pesagem do avião. Uma vez que é feita a pesagem do avião, ela é feita por células. A gente pega na engenharia essa pesagem e elabora o relatório de pesagem e balanceamento, para garantir que o peso esteja dentro dos limites e que o centro de gravidade dessa aeronave esteja dentro dos limites também toleráveis por manual previstos. Bom, na sequência também são testados aí sistemas, o avião é reabastecido e testa-se a estanqueidade dos tanques, ou seja, se não há nenhum vazamento. São feitas as inspeções em terra, o teste de motores, a inspeção superficial final, o voo de teste, normalmente é acompanhado pelo cliente, com uma equipe de comandantes,
uma vez que no voo de teste não apresente nenhuma falha, esse avião vai para a alfândega para ser entregue. Se por acaso voltar com alguma falha, a gente corrige para um novo voo de teste, para que aí sim a gente entregue o avião em condições. Aqui, algumas representações de serviços prestados pela TAP, entre elas, reparo e modificação de interiores, as oficinas de estrutura, tanto estrutura metálica quanto estrutura composta. Porque assim, muitos dos serviços são mais complicados de serem prestados na aeronave do que a remoção desse componente, o envio para a oficina, tanto de metálicas ou compostas, para fazer o reparo e depois devolver esse componente à aeronave. Bom, a engenharia de projetos, de aviônicas, melhorias, modificações. A gente tem também extensa capacidade de pintura e marcações. Essa pintura, na verdade, ela é removida primeiro a tinta para que a gente tenha uma visualização melhor do avião. Muitas vezes essa aeronave também vem para fazer um cheque de manutenção e está trocando de operador, então ela vai trocar a pintura para o operador novo. Também pode ser uma nova pintura do mesmo operador, que esteja fazendo um marketing novo. E a instalação dos avisos de segurança, de todos os emblemas, de todos os logos de propaganda, enfim. E temos também uma equipe de engenharia capacitada para atender as frotas Boeing, Airbus e Embraer. Aqui estão algumas fotos, equipamentos de emergência, mecânica, usinando uma peça, interiores, fazendo a instalação de poltronas, oficinas de estruturas metálicas, estrutura composta. Agora, falando um pouquinho sobre os testes não destrutivos. Os ensaios não destrutivos aplicados na aeronaves pela TAP são 6 métodos. Entre eles, os mais utilizados são as correntes parasitas e o ultrassom. Corrente parasita, ou High Frequency Edge Current, ele é utilizado na skin da aeronave ou do componente para a gente verificar se não há nenhuma descontinuidade. Muitas vezes, através só mesmo da inspeção visual, a gente não consegue identificar alguma descontinuidade e, a partir desse ensaio, a gente pode ver, pela diferença de frequência gerada, até mesmo estimar qual o tamanho dessa descontinuidade, para que aí a gente faça o tratamento adequado. O ultrassom também é extremamente utilizado, uma vez que ele nos permite que a gente faça a medição da espessura das aeronaves. Isso daqui é um gabarito utilizado por testes não destrutivos. Aqui são as várias escalas de espessuras, tanto para, aqui no caso, liga de alumínio 2000 e liga da série 7000, uma liga 2024, uma liga 7075, para que o equipamento seja calibrado antes que a inspeção seja feita. Bom, há outros tipos também de inspeção, como raio-x, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, termografia. Mas vamos avançar, se a gente for falar sobre cada um deles, não teremos tempo suficiente. A pintura, a gente estava falando há pouco, tem aí a remoção de tinta, que pode ser feita tanto por lixamento, como uma remoção química, através da aplicação de um material chamado Remu, conhecido como Remu. E depois a pintura, que pode ser tanto a convencional, como a eletrostática, utiliza elétrons para melhorar a aderência da tinta na aeronave. Então, a gente remove a tinta, primeiramente, para identificar melhor os danos estruturais, e depois a gente pinta novamente a aeronave. Isso aí tem que ser levado em conta. Então, assim, por exemplo, a pesagem do avião só pode ser feita uma vez que a pintura já está definitiva. Enfim, aí a gente faz também a instalação dos emblemas, dos decorativos, dos avisos de segurança, enfim, das propagandas. Aqui, a gente coloca um fluxograma para o entendimento de como ocorre a abertura, execução e fechamento dos itens de manutenção. Basicamente, quando você tem lá um heavy check, você tem os itens de rotina dessa aeronave. E os inspetores vão lá fazer as inspeções desses itens de rotina. Uma vez que não se encontre discrepância ou danos naquele componente inspecionado, é enviado ao certificador homologado do avião para que ele feche o item, uma vez que
aquela área que ele está inspecionando está ok. Caso ele encontre discrepâncias ou danos, é assim aberto um item de caráter de não rotina. Esse item de não rotina, a princípio não estava previsto, porque foi encontrado ali um dano ou uma discrepância. Esse item é enviado para que a disciplina responsável, seja ela de chapeamento, de estrutura composta, de estrutura metálica, de sistemas, de hidráulica, ela vai fazer a correção dessa dano ou dessa anomalia. O executante e os inspetores executam a atividade. Tudo isso é conforme o que está previsto em manual, nada pode sair da nossa cabeça. Todos os itens são preenchidos com as referências de onde foram tiradas, para, através disso, saber se há ou não a necessidade de avaliação de engenharia. Se não houver, o próprio mecânico que fez esse reparo já vai enviar o item para o certificador para que ele feche, inspecione e feche esse item. Caso haja necessidade de inspeção de engenharia, nós vamos fazer aquela avaliação para saber se esse dano é tolerável, se há um reparo previsto, ou se nós vamos consultar o fabricante, se nós vamos substituir essa peça, enfim. E se a gente for executar um reparo ou substituir essa peça, a gente devolve para o executante, se esse dano, para que esse caminho seja novamente percorrido. Se esse dano for tolerável, a gente vai registrar isso e passar para o certificador homologado, de tal forma que a gente vai aí executando. Só para se ter uma base, num heavy check de uma aeronave, são gerados cerca de, em média, aí, 2.000 itens. Itens como esse aqui. Trouxe aqui um exemplo. Neste exemplo aqui temos um scratch na porta de carga do avião. Então, aqui são previstas as atividades para pintura, remover a tinta, chapeamento, fazer o blend-out, TND, fazer a medição, engenharia, avaliar, chapeamento, reparar se necessário, pintura, pintar novamente. Então, cada responsável vai colocando aqui sua avaliação, assinando como executante, depois o inspetor ainda assina, cada atividade executada, o carimbo ou assinatura de quem executou, de quem inspecionou, e, por fim, o certificador vai lá, inspeciona se é isso mesmo, se está tudo correto, para a gente poder dar baixa nos itens. Bom, além das oficinas da manutenção de aeronaves, há também a manutenção de componentes isoladamente. Tá? Temos, por exemplo, as oficinas de trem de pouso, e aí estamos capacitados a atender os trens de pouso das aeronaves aqui descritos, ou seja, Boeing, quase todas elas, a grande maioria, a gente tem capacidade. Também Embraer, no 120, no RJ145, os E-Jets, sob certificação. E na Airbus, só uma capacidade parcial em A320. Essa capacidade, gente, falar rapidamente, ela é adquirida ou perdida através de auditorias, através das entidades responsáveis pela aviação. A gente vai falar um pouquinho sobre elas logo mais. Também temos a oficina de motores, sendo que os motores GE, PW, Pratt & Whitney e Rolls-Royce são os mais aplicados às aeronaves. Então, praticamente todas as aeronaves de grande porte aí vão estar com motores de uma dessas três marcas aqui, GE, PW ou Rolls-Royce. Tá bom, mas a aeronave veio e aquele motor a gente não tem a capacidade. A gente vai subcontratar, a gente vai ter que passar isso para uma empresa terceira para que seja feita a revisão e a gente entregar o cheque da aeronave completo, por inteiro. Oficina de APUs, os APUs são motores da sigla Auxiliary Power Units, eles ficam na cauda da aeronave, são utilizados principalmente para acionar os motores principais e também gerar a força necessária para os sistemas que não precisam estar com os motores principais em funcionamento. Então, aqui a gente tem a capacidade para atender alguns modelos da Honeywell e um modelo da Hamilton. Também temos as oficinas de acessório, oficinas de acessórios pneumáticos, de óleo e combustível, rodas e freios, reversores, que são os freios aerodinâmicos dos motores da aeronave, a oficina de hidráulica,
Há também a parte de aviônicos, com laboratórios de calibração, de instrumentos, de ferramentas, radar e comunicação, acessórios elétricos, instrumentos, controles e sensores. Também existem reparos especiais, reparos por solda, reparos por balanceamento de rotores, enfim, inspeção de fluido penetrante, de líquido penetrante, diversos tipos de reparos. Os cursos oferecidos, acho que uma parte importante de eu falar aqui, eu tenho hoje 1 ano e meio de experiência na TAP, e eu entrei lá com conhecimento leigo de aviação. Então, assim, para quem é novato e não conhece muito a área de aviação, a empresa ela dá uma sustentação, ela oferece os cursos necessários para que a gente tenha o conhecimento necessário para lidar com esse tipo de situação, uma vez que é um serviço de muita responsabilidade. A gente está lidando com vidas, né? Uma aeronave ela não pode apresentar falhas devido à má manutenção. Então, assim, entre os cursos, cursos de familiarização geral, rampa e trânsito, aviação de linha e base, sistemas de linha e base, sistemas de conexão elétrica, RANAP, troubleshooting, fatores humanos de manutenção. Eu, particularmente, fiz cursos específicos da área de estrutura das aeronaves que eu iria trabalhar também. E também há ali dentro o centro de treinamento prático de manutenção. Aqui, resumindo as 3 carreiras para os mecânicos de avião, você tem tanto o grupo motopropulsores, que é a parte de motores e turbinas, a parte de célula, que lida com a estrutura, seja ela metálica ou composta, a parte da qual eu faço parte, e a parte de aviônica, que lida com todos aqueles sistemas que a gente viu no slide anterior, de hidráulica, pneumática, elétrica, enfim. Os órgãos regulamentadores e as certificações da TAP. Bom, a ICAO, International Civil Aviation Organization, é a entidade máxima dentro da aviação civil. Ela rege todos os órgãos regulamentadores dos países, uma vez que a gente tem no Brasil a ANAC, nos Estados Unidos o FAA, a União Europeia tem o equivalente à EASA, e alguns países têm os seus órgãos isoladamente. Esses órgãos são os responsáveis por fiscalizar tanto a manutenção das aeronaves, como que o regimento de todas as normas vigentes dentro da aviação civil. Hoje, a gente tem eles que fazem também as auditorias e as homologações das oficinas e das MROs. Hoje a TAP tem aí cerca de 14 mil part numbers, do qual a gente é homologado para fazer manutenção. Sendo que esse part number é cada uma pecinha diferente dentro de uma aeronave. E a gente hoje tem a capacidade de atender diversas aeronaves da frota Boeing, 727, 737, 747, 57, 67, 777, DC-10, MD-11, Airbus também, A300, 310, 320, 330, 340, da frota Embraer também, Embraer 120, 135, 145, Legacy, 170, 175, 190, 195, as famílias, ATR, Aviação de Transportes Regionais, 42, 72, e recentemente também iniciou a capacitação em aeronaves militares com o F-5, da Northman Group. A nossa experiência em anos de experiência em cada aeronave e número de inspeções. Pode-se ver aqui, basicamente, que a nossa experiência em aeronaves da Boeing é um tanto quanto maior, uma vez que a manutenção se iniciou através da Varig, que operava com aeronaves da Boeing. Agora estamos com a TAP, a Airbus é um pouco mais recente, porém a equipe já está adquirindo uma experiência boa também, e também as aeronaves Embraer, aqui representadas. Já há ali uma equipe que já faz manutenção há muitos anos, então, para todos os novatos, é um suporte muito bom, assim como eu. Acredito que pode oferecer boas oportunidades para todos vocês também que tenham interesse nessa área. Aqui são alguns dos nossos clientes nacionais, creio que marcas extremamente conhecidas aí por todos vocês.
Aqui um slide representando os nossos clientes internacionais, entre eles diversas empresas, companhias aéreas que todos vocês conhecem bem. E, por fim, finalizamos aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, abrir para perguntas, caso necessitem, e convido mais uma vez quem quiser conhecer aqui os nossos componentes, se aproximar no final da palestra. Muito obrigado.